pode um protagonista fazer tanta coisa errada, tantas escolhas duvidosas, fazer tanta raiva pro leitor e mesmo assim o livro ser bom? É impressionante. O livro dessa semana é Todas as Cores da Escuridão, de Chris Whittaker. Esse daqui foi mais um livro que eu li no clube, na Manita, né? O clube de leitura que faz parte há algum tempo. E, gente, esse livro me surpreendeu de uma maneira. Assim, tivemos opiniões um pouco divergentes lá no grupo em relação a ele, porque teve gente que achou ele muito longo. E de fato ele é, porque na verdade esse livro tem 570 páginas. E eu lembro que quando eu peguei ele pra ler, eu pensei assim, não vai ter condição de eu conseguir ler esse livro, porque são 570 páginas, eu tava lendo um monte de coisa. Gente, eu li em 4 dias. Como pode isso? Primeira coisa, os capítulos são curtos, isso ajuda muito. E segunda coisa, a história é muito boa. Há quem ache que a história é um pouco longa demais, que talvez algumas coisas poderiam ter sido retiradas, a história não precisava ser tão longa. Até entendo quem pensa assim, mas não concordo. Acho que tudo que tem aqui deveria estar aqui, porque Todas as Cores da Escuridão é um livro de suspense, mas é um livro de drama também, tá? O protagonista da história é o Pat, que, como eu falei no início do vídeo, é uma pessoa que irrita muito. O tanto de raiva que eu passei com este menino, este rapaz, este homem, durante esse livro, gente, não foi escrito. A gente gosta dele no final? Gosta, mas demora tanto pra gente gostar dele, porque ele faz... Quando a gente pensa que ele vai fazer uma coisa certa, ele vai fazer uma coisa errada. A gente fica, Pat, pelo amor de Deus, qual é o teu problema, cara? E além do Pat, tem também uma outra personagem protagonista junto com ele, que é a Saint. A Saint, ela é a melhor amiga do Pat. Ela é o símbolo da sanidade, né, mental, enquanto o Pat é completamente insuportável e faz coisas que são completamente discutíveis. A Saint, ela é bem o oposto disso, né? Então realmente ela é uma personagem bem mais adorável. E a história, assim, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas basicamente o início da história é o seguinte. No início da história eles são crianças, né? O Pat, a Saint, criança tipo assim, pré-adolescente, assim, ali pros 13 anos por aí, né? E estão acontecendo alguns desaparecimentos de moças, né? De mulheres jovens ali na região. E o Pat, uma vez ele vê uma conhecida dele correndo risco e ele vai ajudar. E quando o Pat vai ajudar, quando ele intervém nesse acontecimento, isso vai fazer com que uma série de coisas aconteçam. E quando você pensa que você sabe o que está acontecendo, você percebe que você não sabe da missa à metade. Porque assim, ele é um daqueles livros que tem muitos plots. Só que diferente de outros livros que eu já li, que eu já comentei aqui, os plots são completamente surpreendentes. E não são aqueles plots do tipo, mas isso não faz o menor sentido, sei lá, tipo... A Empregada, entendeu? Que tipo, tem um final com um plot, mas você fica, nossa, que forçado. Ou então, aquele livro do Harry Quebet, que eu falei há pouco tempo atrás, que tem uns plots que você meio que já vai deduzindo no meio do caminho. Mas esse livro aqui, ele impressiona. Ele impressiona porque ele tem plots que você não faz ideia. E ele, como é um livro longo, a gente vai acompanhar a vida desses personagens durante muito tempo. A história ela começa nos anos 70, quando Pat e Saint são ali pré-adolescentes, mas a gente vai acompanhar a vida deles durante anos e anos e anos e anos e anos e muita coisa vai acontecer. Inclusive eu acho que esse livro ele não poderia virar um filme, ele tinha que virar uma série e de preferência uma série de umas 2 temporadas, porque eu acho que uma temporada não seria o suficiente para contar toda a história. Então sim, é muita coisa, São muitas páginas, mas acontece tanta coisa, que você não tem vontade de parar. E por mais que você tenha raiva do Pat, porque olha, o Pat ele me deu uma raiva. Nossa, eu passei raiva demais com esse menino. Mas por mais que você tenha muita raiva dele,
Você quer saber o que aconteceu. Porque, gente, sério, é tanta coisa. É tanta coisa. E sim, é um livro que também tem a parte drama, né? Inclusive, essas partes que algumas pessoas, né, que leram o livro, né, que eu conheço, que disseram, eu acho que não era necessário e tal. Eu achei que era, assim, na minha opinião, eu acho que eram, porque elas meio que contextualizam os acontecimentos. Elas contextualizam, não é só aquela coisa, um suspense, plot, plot, plot. Não, tem todo um contexto, tem toda uma história, tem toda uma história por trás dos personagens, principalmente nos capítulos que falam da Saint, que eu amava. Saint, cristalzinho, personagem assim maravilhosa. E esse livro, sério, pra mim foi uma ótima experiência. Como eu falei, existiram experiências bem diferentes lá no nosso grupo de leitura. Teve gente que amou, teve gente que achou ok, teve gente que não gostou muito porque achou muito longo, achou muito cansativo, enfim. Mas uma coisa é certa, esse livro aqui, ele não é nem de longe ruim. Ele pode até ser um pouco longo, mas ele não é um livro ruim, pelo contrário, ele é um livro bem bom. E eu acho que se você é uma pessoa que gosta de suspense, você vai gostar desse livro. Por mais que ele seja longo, os capítulos são curtos. No caso, como eu estava lendo no Kindle, eu não tinha essa percepção do quão longo esse livro era. Apesar de eu saber que ele era longo, porque os capítulos eram tão curtinhos e eram capítulos que, tipo, ele termina, você quer ler o outro, ele termina, você quer ler o outro. Livro assim é sensacional. Mas duas coisas são certas. Primeira, esse livro é muito bom. Segundo eu mesmo. E segunda, o Pet vai encher o saco e você vai ficar extremamente irritado com esse personagem. Mas mesmo assim vale a pena. Lembrando que dia de domingo sai resenha aqui no canal, então se inscreve no canal, curte, compartilha, tem um monte de resenha de livro, tem uns livros também que fazem parte da saga Gostei ou Não Gostei, onde eu faço as minhas críticas, tá? E se você quiser acompanhar o Bafulê Literário no Instagram e no TikTok, é só procurar @bafulê.literário. Lá você também vai encontrar as resenhas que você encontra aqui, só que sem os spoilers. E vai encontrar outros conteúdos falando sobre livros, sobre autores, sobre adaptações, etc. Então vamos começar com os spoilers. Gente, acontece tanta coisa nesse livro que não vai dar pra eu falar de todos os spoilers que acontecem. Não dá pra eu falar sobre tudo. Eu vou ter que pontuar as coisas que eu acho que são mais interessantes, talvez. Primeiro porque eu já li faz um tempo, eu meio que esqueci algumas coisas, ainda bem que eu anoto, né? Tem que ter a pesca. E segundo, que é porque é muita coisa. Então, tipo, é um pouquinho difícil. Então tá, né? Primeiramente, muita coisa acontece. Muita mesmo. As reviravoltas são enlouquecedoras. A história começa nos anos 70 e ela termina, se não muito me engano, já no início dos anos 2000. Ou seja, né, a gente começa o livro com os protagonistas pré-adolescentes e termina o livro com os protagonistas já ali na fase, uma fase mais adulta, né? Tipo, então muita coisa acontece nesse intervalo de tempo. Então deixa eu ver, eu acho que eu vou pontuar as coisas que mais me impressionaram e mais me causaram, né, alguma comoção. Vamos lá. Primeira coisa, eu fiquei com muita raiva do Pet não ter ficado com a Saint. Como é que o Pet ficou com simplesmente todas as mulheres do livro e não ficou com a Saint? Quer dizer, todas as mulheres do livro não, né? Vamos ser sinceros, ele ficou com uma mulher e teve outra a qual ele ficou obcecado, né? Que já a gente fala sobre isso. Mas, gente, a Saint, quando você tá lendo eles pré-adolescentes, né, que ele é o primeiro beijo da Saint, aí você fica, que lindo, eles são um casal tão fofo, mas esse casal não acontece. E você percebe que, realmente, a amizade deles era uma coisa muito intensa. A Saint, ela fez tudo pelo Pet, inclusive eu acho que ela fez até demais, porque ela basicamente viveu em função dele. O que, por um lado, foi bom, porque se não fosse por ela, o Pet não teria sido encontrado vivo, né, quando ele foi sequestrado e tal. Mas, por outro lado, ela se anulava muito, porque o Pet causou demais, só que, sei lá, era muito confuso, né? O Pet precisava dessa pessoa, ele não tinha essa pessoa, uma pessoa que intervisse por ele, que ajudasse ele, que amasse ele. E ele teve a Saint.
Mas ao mesmo tempo a Saint meio que se anulava em diversas coisas. E eu fiquei muito irritada com o destino que a Saint teve, principalmente quando ela se casou com aquele escroto, nojento, imundo, ceboso do Jimmy, que desde o início já se dava ali indícios de que aquilo ali ia dar errado. Ela casou com ele porque, tipo, não tem tu, vai tu mesmo. E o cara era um babaca, um imbecil, tá? E aquilo me irritou profundamente. Todas as cenas em que aquele homem aparecia me irritaram profundamente, e ainda bem que ele morreu. Apesar de que eu não gostei da maneira como ele morreu. Porque, né, foi prejudicial pro Pat. Mas eu queria que esse casal tivesse acontecido. Só que ao mesmo tempo eu entendo que ele não aconteceu. Porque a Saint era pro Pat como se fosse uma irmã, né? Aí teve todo aquele rolê do Pat com a Misty. Eu achei insuportável. Eu odiei Pat e Misty. Foi um casal assim que eu odiei. No começo parecia que ela tava tipo assim, é porque eu devo a minha vida a você, então eu vou ficar com você, tipo, meio que por pena, assim, sabe? Mas realmente ela gostava dele. Aí teve a história da filha. Foi interessante a questão da filha, porque deu uma outra, né? Foi uma outra mudança pro drama da história, do Pat e tal. Mas eu não gostava de Pat e Misty juntos. Claro que eu não queria que a Misty tivesse morrido, ainda mais do jeito que foi muito triste e tal. Eu entendo que ela amava o Pat, mas eu não queria esse casal de jeito nenhum. Não queria, eu acho que ninguém queria. Ninguém queria. Aí vamos lá. Outra coisa que me impressionou... Dentre todas as coisas absurdas que acontecem com o Pat, aquela obsessão que o Pat tinha por encontrar a Grace, aquilo encheu o saco. Durante muito tempo no livro, você fica pensando, a Grace não existe, a Grace não existe, a Grace não existe, é loucura da cabeça dele. Mas não é que ela existia. E depois de anos e anos ele conseguiu encontrar a Grace, ainda bem, né? Tudo resolveu esse BO. Mas a obsessão deste homem por esta mulher me irritou profundamente, tá? Outra coisa que também me irritou muito foi quando o Pat foi preso pela segunda vez por ter matado o Jimmy. Aí eu ainda pensei assim, bom, matou o Jimmy? Ok, tá? Pelo menos, né? Apesar de que ele matou o Jimmy sem querer, né? Porque, tipo, ele empurrou, ele bateu no Jimmy e o Jimmy caiu e morreu. Acho que ele bateu a cabeça em algum canto e morreu. Uma morte ridícula. Mas uma morte ridícula para um homem ridículo, né? Porque o Jimmy era um homem ridículo, era um homem podre, que conseguiu queimar o filme da Saint para a cidade inteira. Ele bateu na Saint e ele queimou o filme da Saint, porque todo mundo achava que o Jimmy era maravilhoso e a Saint que foi uma escrota do caralho, porque abortou o filho deles dois. Sendo que, lá no final, a gente vai descobrir que pra mim aqui foi, ó, o auge. Que a Saint não tinha feito aborto. Ela deu o filho dela para adoção. Mas ela não tinha abortado. Eu não esperava. Eu acho que essa foi a parte que mais me espantou da história inteira. Eu fiquei assim, oi? Então quer dizer que a cidade todinha ficou dizendo que tu tinha abortado o filho e nem tinha? Só que ela deu para adoção porque ela não queria ter um filho, ela não queria ter um filho com o Jimmy e, venhamos e convenhamos, quem em sã consciência ia querer ter um filho com o Jimmy, né? Quem ia querer casar com o Jimmy? Ninguém, absolutamente ninguém. E aí quando o Pat matou o Jimmy, eu fiquei, puta merda, eu não acredito, Pat, que você vai pra cadeia de novo, porque ele já tinha ido pra cadeia por causa dos roubos de banco, que ele tava tipo Robin Hood, roubando dos ricos pra dar aos pobres, no caso pra ajudar as famílias das moças desaparecidas. Eu ficava, Pat, que ideia de jirico é esse, cara? Louco, esse era louco. E aí dessa segunda vez foi por conta da morte do Jimmy, que foi sem querer, mas eu confesso que eu fiquei muito aliviada quando esse personagem morreu. Mas enfim, ele era o veterinário do zoológico, era um homem muito querido, e o Pat se tornou novamente o vilão da história. Mais uma vez. A parte da descoberta ali, né, do... Realmente quando ele encontra a Grace e tal, lá pro final que a gente descobre que o Tooms, né, o doutor, né, o médico, ele não era culpado. Nossa, eu fiquei me sentindo tão mal. Eu fiquei me sentindo tão mal porque você passa o livro inteiro achando que ele é culpado. E ele não era, cara. Na verdade,
A explicação pro sangue da personagem, da Callie, é porque, na casa dele, era porque ele tinha feito um aborto nela, porque ele ajudava essas meninas que estavam em uma situação, né, que a situação era essa, estavam grávidas e não queriam estar, e ele ajudava elas, né, ele fazia esses abortos clandestinos, e foi por conta disso, inclusive, que o maluco lá do psicopata, que era religioso, beleza, eu vou matar em nome de Deus, ele matava esses meninos, porque elas eram pecadoras. E é mais impressionante quando a gente sabe que o Toons era inocente. É mais impressionante ainda quando a gente sabe que o delegado Nix sabia de toda a história e que o delegado Nix tinha um romance com o Toons. E é mais impressionante ainda quando a gente descobre que o delegado Nix, que não era mais delegado, não era mais xerife, não era mais nada, nessa época estava aposentado, matou depois o pai da Callie, porque a Callie estava grávida do pai, que abusava dela. É muita coisa. É muita coisa acontecendo. E olha que é porque eu não falei a metade dos spoilers aqui que tem. Talvez eu tenha citado aqui as mais impactantes, mas não foi tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa, muita coisa, tá? Muita coisa aconteceu. Aí você vem me dizer que um livro desse não é bom? Pelo amor de Deus, gente, o livro é ótimo. Ah, mas é porque é muito longo. Ai, gente, se você não tem paciência pra ler livro, então... Ai, sei lá. Vai assistir um vídeo no TikTok, então. Vem assistir o meu vídeo com a resenha. Se bem que tem gente que nem assiste meus vídeos de resenha, porque meus vídeos são longos também, né? Eu não consigo fazer uma resenha em 3 minutos. É humanamente impossível pra mim. Eu acho que realmente, se você tem dificuldade com livros um pouco mais longos, então talvez você tenha dificuldade com esse. Mas se você é uma pessoa que está acostumada a ler suspense e que gosta de uma história bem intrincada e que não cai no clichê, né? Que é aquele clichê que eu acho que eu já comentei com vocês que eu não aguento mais, de o casal perfeito e na verdade o marido é um grande escroto, que é ele que é o grande causador de todo o problema. Esse livro, ele foge completamente desse clichê. O Pat é um personagem que ele irrita a gente, mas no fim das contas a gente entende, né? Por que ele era desse jeito. A raiva que ele tinha por ter sido essa pessoa que não teve carinho, os problemas que a mãe dele tinha, os problemas psicológicos, os problemas com a bebida, a questão de que ele não tinha um olho, né? Porque eu esqueci de comentar isso, né? Ele era meio pirata, que ele não tinha um olho, usava um tapa-olho. E a gente entende também que aquela obsessão dele pela história acabou ajudando muitas pessoas. E por conta dele ter ajudado essas pessoas também ajudaram ele quando ele precisou. No fim das contas, a gente entende que o Pat não era uma pessoa ruim. Mas ele faz tanta coisa errada que você tem raiva dele. Paciência, acontece, tá? Não desista desse livro só porque o Pat é chato não, porque, pelo amor de Deus, eu acredito que vale a pena. Então, o nosso livro da semana é Todas as Cores da Escuridão, de Chris Whittaker.